Mucopolissacaridose. Corria a década de 90 e Regina Próspero se viu com 2 filhos acometidos por essa doença de nome quase impronunciável. Ela logo descobriria que não havia medicamentos para tratar a enfermidade considerada rara. Um dos filhos faleceu aos 6 anos. Regina já corria contra o tempo para tentar salvar o outro, Eduardo. Foi quando um hospital do Rio Grande do Sul começou a fazer pesquisas com um novo remédio, ainda experimental, sem comprovação científica. Eduardo foi um dos 8 pacientes testados pelos médicos. E a pesquisa clínica salvou a vida dele. Proporcionou que o Dudu se formasse em Direito em 2012, apesar de todos os acometimentos que a doença trouxe para ele. Aqui ele se formando agora em 2018 em Administração de Empresas. Se nós não tivéssemos conseguido trazer essa pesquisa clínica para o Brasil em 2003, nada disso tinha acontecido. Regina Próspero foi uma das participantes da reunião da Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19, que debateu nesta semana a pesquisa clínica em tempos de pandemia. Os cientistas presentes, representantes de entidades da área, foram unânimes em afirmar que a pandemia alavancou a pesquisa, porque fez com que ela fosse realizada num ritmo nunca permitido no país. Até então, o Brasil, embora tenha a 7ª indústria farmacêutica do mundo, era apenas o 24º em quantidade de pesquisas clínicas. Por outro lado, o avanço nos estudos da Covid também trouxe reveses nas pesquisas voltadas para outras doenças. Muitas pesquisas foram iniciadas nesses últimos 5 meses, majoritariamente em decorrência de Covid-19. E como muito bem mencionado pela Esquiti, foram aí mais de 170 estudos experimentais, estudos intervencionais que foram analisados e aprovados desde o início da pandemia. São mais de 600 protocolos distribuídos em 25 unidades da federação. A pandemia impactou de uma forma tremenda, tem impactado de uma forma tremenda a condução das pesquisas clínicas. Então, os participantes eles perderam procedimentos que eram previstos pelos protocolos de pesquisa. Muitos tratamentos foram interrompidos, esperamos que em sua maioria de forma temporária, também por conta do impacto da pandemia de Covid-19. A atividade de revisão de dados dessas pesquisas nas instituições de saúde ela foi interrompida. O recrutamento de novos participantes, que é muito importante para que esses dados sejam coletados e analisados, ele sofreu uma desaceleração tremenda. Paulo explicou que, para se correr atrás de uma vacina contra a Covid, tudo foi facilitado. Envio de medicamentos experimentais para a casa dos participantes das pesquisas, a rapidez dos órgãos reguladores, como a Anvisa, em aprovar cada passo da pesquisa, o advento da telemedicina também no uso de fármacos ainda em fase de teste. Os estudos da academia, do governo e dos financiadores do exterior aqui no Brasil aumentaram exponencialmente. 27 destas pesquisas têm mais de 500 participantes, o que está longe de ser a realidade da pesquisa clínica no Brasil, lamentaram os cientistas. Uma pesquisa destas levava, antes da pandemia, 8 meses em média para ficar pronta. E o que esses pesquisadores esperam é justamente que esse ritmo de pesquisa clínica que foi implementado durante a pandemia seja mantido depois que a vacina contra a Covid-19 estiver pronta. Vocês imaginam que nós tivéssemos que esperar agora, se nós tivéssemos, não tivéssemos feito essa força-tarefa louvável através da CONEP e da Anvisa, 8 meses para abrir os nossos protocolos de pesquisa em vacina, por exemplo. Isso praticamente inviabilizaria a participação do Brasil no desenvolvimento das vacinas. Nós sonhamos, então, que o nosso prazo regulatório de aprovação possa ser tão célere, tão rápido, quanto os prazos que nós estamos observando agora. A gente ainda está sem estabilidade, sem previsibilidade, sem uma transparência nessa área, o que faz com que afugentam estudos clínicos do Brasil cada vez mais, e dela depende a gente sair dessa situação horrível que a gente se encontra, sair do túnel onde a gente está. É a pesquisa clínica que vai trazer essa solução. A boa notícia é que já existe um projeto de lei que atende a parte dessas reivindicações. Ele cria um marco regulatório da pesquisa clínica e já foi aprovado em uma das comissões.
Deputados e cientistas querem agora que o presidente Rodrigo Maia o leve diretamente para o plenário após sua urgência ser aprovada. O nosso processo regulatório tem que ser competitivo. Todos os países, sejam os BRICS, seja os Estados Unidos, seja a Europa, eles têm 2 estágios de pesquisa. Um estágio ético e um estágio técnico. Aqui nós temos 3. E nesse projeto nós pareamos esse marco legal com esses outros países. E estabelecemos prazos adequados, composições do CEP, transformando a CONEP numa instância recursal. Estabelecemos prazo de pós-estudo, transparência na pesquisa, biossegurança nos candidatos à pesquisa clínica. E aqui ficou claro que quem pesquisa, quem financia, quem utiliza, os usuários, está todo mundo de acordo. O que falta, meu Deus? O que falta para a nossa casa dar essa resposta à sociedade? O PL deputado Irã, ele já passou na Comissão de Seguridade Social e Família, já teve o seu mérito e o seu debate que aconteceu lá. O que nós precisamos agora é conseguir levá-lo para o plenário. Você acompanhou aqui, a gente fazendo junto, o principal pesquisador brasileiro, o principal pesquisador da vacina em Oxford é um brasileiro. E ele precisa estar em Oxford para desenvolver o trabalho dele. Ele não pode estar aqui no país, porque aqui nós temos uma lei que limita a atuação dos nossos pesquisadores. Eu não tenho a menor dúvida, Irã, que essa audiência marca um pontapé numa necessidade aqui de virar essa bola, seja contra quem for, vamos para o voto, que quem tem voto, vota. Vamos lá, e quem for contra, se apresente para votar contra a pesquisa e desenvolvimento no país. O deputado Alexandre Padilha, que foi ministro da Saúde do governo Lula, afirmou que, apesar de ter uma divergência em relação a um ponto deste projeto, também é a favor de que ele seja discutido já no plenário. O PSOL e o PCdoB também divergiram de parte do projeto na Comissão de Seguridade Social e Família. Infelizmente, nem sempre essas recomendações, essas orientações, infelizmente, nem sempre os resultados dos estudos clínicos têm sido absorvidos, né? Têm sido incorporados por recomendações do governo federal. O Brasil tem um grande potencial para pesquisa clínica, seja por conta do seu sistema único de saúde, um mercado público que atrai a todos, seja pela sua diversidade genética, étnica, diversidade regional. O Brasil convive com doenças do mundo tropical, com as doenças, as manifestações das doenças crônicas similares a países do hemisfério norte, regiões mais desenvolvidas. Eu tenho crianças morrendo por falta das pesquisas clínicas aqui. Nós tivemos tantos nãos nos últimos anos, tantas empresas com medo da insegurança jurídica que existe no Brasil hoje, sem uma lei que os respalde. Para muitas pessoas, é a última ou a única oportunidade de se ter em vida.